Câmara Municipal de Ubá, noite desta terça-feira, 7 de maio. Uma proposta do vereador suplente Paulo Alberto de Souza, o Paulinho Poeta, e essa noite a Câmara Municipal recebeu aqui 3 palestrantes para um debate, uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. E eu vou conversar aqui com Moisés da Silva, técnico do Seguro Social, do Instituto Nacional de Seguro Social desde 2003. Moisés, de que forma que esses debates, essas conversas podem interferir numa reforma da Previdência? Principalmente, esses debates, ele conscientiza a população do que realmente está sendo trazido com esta reforma. E essa PEC, de reforma aí da Previdência, ela traz muitos pontos assim, vamos dizer assim, não obscuros, mas são muitos detalhes que muitas vezes fica difícil de entender. Então, somente uma leitura apurada é que permite que a gente entenda. Então, esse debate permite com que a população tenha então acesso a essa informação e possa se posicionar em relação contra, principalmente a reforma da maneira que ela faz, a partir do momento que quem é o pior prejudicado, é o trabalhador, é aquela pessoa pobre, é aquela pessoa que começa a trabalhar cedo. Então, por isso, nós procuramos trazer essas elucidações em relação a essa proposta de emenda constitucional. Moisés, parece um cabo de guerra, De um lado tem gente que acha que a reforma é muito importante, do outro lado, por exemplo, o Rodrigo apresentou aqui uns dados de que 21 deputados em Minas Gerais são a favor, 17 contra e tem uns em cima do muro. Como é que pode ser tão bom para uns e tão ruim na opinião de outros? Quando se olha a situação que se encontra no nosso país, nós percebemos assim que alguma coisa tem que ser feita para melhorar os índices econômicos, melhorar a questão do trabalho. Agora, a minha preocupação que eu trago é justamente essa, daqueles que se posicionam ao que vai prejudicar ao trabalhador. Ou seja, é aquele que recebe um salário mínimo, é o que está quebrando a Previdência? E aqueles que recebem muito mais, valores altíssimos, e que nem faz as suas contribuições, não tem contribuição para a Previdência, não tem contribuição no imposto de renda. Então nós temos que justamente procurar aquilo que vai resolver o problema. Porque essa reforma, como vai combater justamente aquele que recebe pouco, daqui a pouco nós vamos ter que ter outras reformas. Assim como começou desde 98 e sempre com o mesmo discurso. E se continuar combatendo somente o trabalhador, esse discurso vai continuar da mesma maneira. Reforma da Previdência é um assunto extremamente importante. Não foi acanhada a participação popular aqui na noite dessa terça-feira, no plenário da Câmara Municipal de Ubá? Eu creio assim que realmente quanto mais pessoas estiverem discutindo e debatendo aquilo que nós trouxemos aqui nesta noite, será melhor para a população. Mas eu creio que aqueles que vieram, aqueles que se expuseram, eles podem comentar em casa, com a família, comentar no trabalho, e a partir do momento em que tiver essa divulgação, muitas pessoas serão alcançadas aí por aquilo que nós viemos aqui debater hoje. A palavra, Moisés, é pressionar mesmo. Se é tão ruim assim, é importante que o eleitor, que o cidadão pressione o seu deputado a não votar a favor da reforma da Previdência? Isso. Primeiramente, a população precisa se conscientizar do que está sendo debatido em relação a essa proposta de emenda constitucional e, a partir daí, ele ter subsídios, então, para chegar perto do seu deputado, chegar perto do seu político, aquele que lhe deu o voto, e possa falar e mostrar o que vai resolver o problema do nosso país. E aí realmente é somente a pressão popular, é a conscientização, é o trabalho entre o povo, que vai permitir que os nossos políticos, nossos governantes, então, possam ouvir a população em geral. Muito obrigado pela sua contribuição aqui na Câmara Municipal. Nós que agradecemos. Obrigado. Eu converso agora com o Dr. André Schizzato. Ele é mestrando em História e também é graduado em Direito e especialista em Direito do Trabalho pela UFJF. Foi importante esse encontro aqui nessa noite, doutor André, para falar sobre a reforma da Previdência. Estava dizendo aqui para o Moisés agora há pouco que parece um cabo de guerra. Alguém diz que é muito importante fazer a reforma e vocês aqui têm a opinião contrária. Sim, boa noite, Sr. André. O que eu venho tentando dizer à população
é o seguinte, é preciso a gente fazer um debate, como foi feito aqui agora, um debate isento, com base em dados, um debate racional, para que esse calor das eleições, que acabaram agora em 2018, não seja transmitido para essa reforma. Essa reforma ela precisa estar apartada disso tudo e debater realmente se ela é benéfica ou não e, principalmente, para quem ela é benéfica. Quem patrocina essa reforma? Quem tem interesses nessa reforma? Então, o que ocorreu aqui hoje na Câmara Municipal foi de extrema relevância. Os vereadores estão de parabéns, cumpriram devidamente o seu papel. Mas pela importância do assunto, reforma da Previdência, não foi acanhada a participação popular, se nós levarmos em consideração que os que participaram aqui, imprensa, vereadores e alguns líderes de alguns movimentos, a população mesmo veio aqui em pequeno número. Sim, mas o que acontece? Hoje a gente tem mecanismo como você e N outros que estavam aqui presentes que vão poder difundir essa audiência e essas informações. A população precisa ficar atenta, sim, para não ficar caindo ou acreditando em notícias desvirtuadas ou notícias pela metade. Um exemplo claro, está muito comum dizer que a reforma vai acabar com privilégios e que um deles é a aposentadoria do servidor público. Mas como foi dito aqui pelo Moisés de forma brilhante, eu hoje, se passar por um concurso de juiz federal, eu vou entrar recebendo um salário de 30 mil, mas irei me aposentar com o teto do regime geral. Isso está em vigor desde 2003. Então essa reforma não traz novidade disso. Então isso é uma notícia que vem sendo difundida como ponto positivo da reforma, porém não é verdade. Isso já acontece atualmente. Então é esse tipo de informação que precisa chegar até a população. Não é verdade também que existe um déficit na Previdência? O déficit ele pode ser causado ou mascarado de forma proposital. Mas o mais importante é a gente entender o seguinte, até 2015, como o Rodrigo mostrou de forma clara, não havia déficit algum. De qualquer forma que você comparasse, não havia déficit. De 2015 para cá, o país foi entrando na recessão. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados e aproximadamente mais de 20 milhões na informalidade. Então nós temos aí 33 milhões de pessoas que não contribuem para a Previdência. Mais importante do que você falar de reformas, ainda mais essa atual reforma que muda o modelo, é você trazer essas pessoas de novo para o mercado de trabalho. E até agora não tem nenhuma medida em relação a isso. De novo, vem aquele discurso falacioso de que vamos fazer a PEC do teto, congelar os gastos, para a gente voltar a crescer. Foi feito e nada aconteceu. Vamos fazer a reforma trabalhista para a gente voltar a crescer. Foi feito e aumentou o número de desemprego. E agora utilizam o mesmo argumento falacioso para quê? Para mais uma vez retirar direitos da população. Doutor André, muito obrigado pela entrevista, obrigado também pela sua contribuição aqui, esclarecendo pontos para a população a respeito da reforma da Previdência. Eu que agradeço, André, um abraço a todos e sempre estou à disposição para o que for necessário de esclarecer esses pontos da reforma. Câmara Municipal de Ubá, noite desta terça-feira, eu continuo por aqui conversando agora com o doutor Rodrigo Vieira de Ávila, economista. Eu estava dizendo para os outros palestrantes, doutor Rodrigo, que parece um cabo de guerra. Para uns, a reforma da Previdência é muito importante, mas para outros, como por exemplo, para vocês, parece que a reforma da Previdência não é algo muito positivo. Exatamente. Quando a gente olha o orçamento geral da União, a gente verifica que mais de 40% dos recursos hoje são destinados para juros e amortizações de uma dívida que nunca foi auditada conforme manda a Constituição Federal. Então, a partir daí, a gente já verifica que o verdadeiro rombo do país não é a Previdência, e sim a dívida pública. Na verdade, quando a gente olha a riqueza do Brasil, né, quando a gente verifica, por exemplo, que hoje o Tesouro Nacional, né, o caixa do governo federal, tem mais de 1,2 trilhão de reais entesourados no seu caixa, ou seja, mais do que toda a suposta economia que o governo quer fazer em 10 anos com a reforma, ou seja, a gente verifica que, na verdade, dinheiro tem muito. A questão é para onde está indo. Então é fundamental a gente mostrar que o verdadeiro rombo desse país não é a Previdência. A Previdência não é problema, a Previdência é solução. O problema, na verdade, tem sido a dívida pública que deveria ser auditada urgentemente. Doutor Rodrigo trouxe um dado aqui muito importante também, de que 21 deputados em Minas Gerais já se posicionaram a favor da reforma da Previdência, enquanto parece que 17 se posicionaram contra e tem outros em cima do muro.
Exatamente, a gente pode ver pelo termômetro da Previdência, no jornal Valor Econômico, todos podem acessar. É importante que as pessoas possam conhecer a ideia dos seus deputados, né, de Minas Gerais, para poder pressioná-los, né, principalmente nas cidades que votaram nesses parlamentares, né, possam pressioná-los, né, para verificar exatamente a possibilidade deles mudarem o voto no caso de estar lá como sendo a favor dessa reforma. É fundamental pressionar, né, os indecisos também, né, porque se a gente consegue virar os votos dos que estão a favor e também confirmar o voto contra daqueles que estão contra, né, a gente certamente consegue barrar essa reforma, exatamente como a gente já conseguiu barrar a reforma do Temer. Então, a aprovação da reforma da Previdência, ela está beneficiando quem e de que forma que o trabalhador, de que forma que o pequeno vai perder muito com a reforma dessa Previdência? A própria apresentação dos dados pelo governo, o próprio governo reconhece que os principais perdedores dessa reforma vão ser os mais pobres, né? Do 1,2 trilhão de reais que o governo quer tirar dos aposentados em 10 anos com essa reforma, mais de 1 trilhão vai sair dos mais pobres, né? É o INSS, que mais de 80% dos beneficiários têm até 2 salários mínimos, é do abono salarial, que vai tirar aquele abono lá por ano de cerca de R$ 998 reais por ano, de pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. É um crime tirar esse abono de mais de 20 milhões de trabalhadores, né? Diminuir de um salário mínimo para R$ 400 reais, né? O benefício assistencial, né? Em vários casos, né? Ou seja, é muito importante as pessoas verificarem que o próprio governo está mostrando, né, que os principais prejudicados com essa reforma são os mais pobres, né? E a partir daí, exatamente é o momento em que as pessoas podem virar esse jogo, é mostrar, né, a partir do momento que as pessoas conhecerem esses dados, né, certamente a gente vai conseguir derrubar essa reforma. Doutor Rodrigo, mas só mais uma questão que eu acho importante destacar aqui. Vamos reconhecer que a reforma da Previdência não é um assunto tão novo assim. Já vinha sendo discutida no governo anterior. O que mudou do Temer, por exemplo, para o Bolsonaro? Teve várias propostas que aprofundaram a perda, né? Por exemplo, a questão do abono salarial, fazer 20 milhões de trabalhadores perder quase R$ 1.000 por ano, realmente é impressionante, né? E várias outras propostas que agravam também. Por exemplo, a proposta da capitalização, né? Destinar o dinheiro das contribuições previdenciárias para os banqueiros diretamente, realmente é impressionante, né? E mais, tirar da Constituição, né, as regras da Previdência, permitir que, por uma lei complementar, que pode ser aprovada por muito menos votos, e da noite para o dia. Eu já vi projetos de lei complementar sendo aprovados da noite para o dia na Câmara Federal. Então, isso e mais várias outras medidas que agravam as propostas anteriores, né? Só que eu acho que, assim como nas propostas anteriores, né, nós vamos derrubar essa também. Paulo Alberto de Souza, Paulinho Poeta, seu nome foi muito destacado aqui nessa noite. Aliás, os palestrantes, pessoas da população também destacaram bastante a iniciativa do vereador suplente, que trouxe aqui 3 palestrantes para esclarecer vários pontos obscuros com relação à reforma da Previdência. Doutor Rodrigo, muito obrigado por essa entrevista e obrigado pela sua presença também. Obrigado a vocês aí pela importante cobertura, pelo grande evento, e convido a todas e todos para lutar contra essa reforma.